Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à Rede PT de Comunicação. Hoje eu recebo em nossos estúdios Laís Abramo, socióloga, mestre e doutora em Sociologia pelo Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela é especialista em temas relativos a políticas sociais e de cuidado, desigualdades e o mundo do trabalho. Laís Abramo é secretária nacional de Cuidados e Família do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome desde janeiro de 2023. E nós vamos conversar aqui com ela sobre a Política Nacional de Cuidados criada pelo governo federal. Laís, é uma alegria receber você aqui. A alegria é minha. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada pelo convite. O presidente Lula sempre fala que governar é cuidar. Exatamente. Não é? E aí a gente fica aqui pensando que você, como secretária nacional dos cuidados, tem uma relação profunda com esse pensamento do presidente Lula. Me explica como é que surgiu a ideia da política nacional de cuidados. Já vinha sendo discutido em muitos grupos, né? Inclusive os núcleos de acompanhamento das políticas públicas da Fundação Perseu Abramo, tanto o núcleo dedicado à discussão do trabalho, desenvolvimento social, juventude, mulher, e durante a transição, esse tema foi colocado por diversos grupos da transição, a necessidade de se avançar em algo que isso sim é inédito no Brasil, a construção de uma política nacional integrada de cuidados. E, a partir daí, houve o fator fundamental, que foi a decisão política do presidente Lula de colocar esse tema na agenda. Então, foram criadas duas secretarias, essa secretaria que eu tenho a honra de dirigir, que é a Secretaria Nacional da Política de Cuidados e Família no MDS, e a Secretaria de Autonomia Econômica e Política de Cuidados no Ministério das Mulheres. E nos foi dado o mandato de fazer uma análise do que a gente chama a organização social dos cuidados, ou seja, o que existe no Brasil já de ofertas de serviços de cuidados, como, por exemplo, as creches. As creches são um elemento da política educacional, sem dúvida, Sim. Mas ela também tem um componente de cuidado. Do mesmo jeito que ela é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, ela libera o tempo das mulheres para participar da educação, do trabalho, da vida pública, né? Então, fazer essa análise do que já existia em termos de oferta de serviços de cuidado, prestações, benefícios, legislação, e qual era a demanda por cuidado. Então, a partir desse diagnóstico, elaborar uma proposta de uma política, de um plano nacional de cuidados. O que é que vocês encontraram ou não encontraram nesse diagnóstico? Então, em primeiro lugar, é importante dizer o seguinte: existem muitos serviços, muitas legislações, por exemplo, a licença maternidade de 120 dias e 180 dias para as mulheres do serviço público, as creches, as instituições de longa permanência para pessoas idosas. Isso existe, né? E principalmente existem esses serviços, essas prestações, tanto na legislação trabalhista e previdenciária, como principalmente nos grandes sistemas de políticas públicas no Brasil, que são o SUS, o Serviço Único de Saúde, o SUAS, o Serviço Único de Assistência Social, e a rede de educação pública. Então, isso, se a gente compara com outros países da região, da América Latina, o Brasil tem muita coisa. Só que o que existe é muito insuficiente para as necessidades de cuidado da população, principalmente no contexto de acelerado envelhecimento da população e de diminuição do tamanho das famílias. Por quê? Porque, historicamente, foram as famílias, e principalmente as mulheres dentro das famílias, as principais provedoras desse cuidado, né? Então, as famílias estão diminuindo, a população envelhece, cada vez mais será maior o número de pessoas que necessitam desse tipo de cuidado. Então, essa conta não fecha. Então, essa foi uma das conclusões. Primeiro, sim, existe. Várias coisas que existem, elas devem ser ampliadas a sua cobertura, devem ser melhor qualificadas, em termos da qualidade do serviço, mas também da inclusão do que a gente chama da ótica do cuidado. Sim. O que é a ótica do cuidado? E essa é a grande novidade da Política Nacional de Cuidados, é pensar ao mesmo tempo em quem precisa do cuidado, ou seja, aquele bebê, aquela pessoa idosa que não consegue mais se locomover sozinha pela casa, aquela pessoa com deficiência que tem essas limitações também, mas também olhar para quem cuida. Sim, né? Que é aquela história, né? Quem cuida de quem cuida. Exatamente. Né? E aí são basicamente as mulheres
que cuidam ou nas profissões do cuidado, como as trabalhadoras domésticas, como cuidadoras, como uma série de outras profissões relacionadas ao cuidado, mas também tem as cuidadoras familiares não remuneradas, que cuidam, às vezes, numa jornada invisível de 24 horas por dia, 7 dias por semana, que são o que a gente chama das trabalhadoras não remuneradas do cuidado ou as cuidadoras familiares, né? Então, a gente viu isso, que a gente precisava olhar, estender a cobertura, colocar esse olhar da ótica da díade do cuidado, de olhar para quem cuida, para quem precisa do cuidado, e também criar novos serviços. Sim. Nesse sentido, vocês também têm um diagnóstico de o que as mulheres representam dentro dessa cadeia dos cuidados em relação aos homens? Em termos de porcentagem? Em termos de porcentagem? Sim, temos. Por exemplo, tem dados na PNAD que são muito úteis, que são conhecidos, como que as mulheres trabalham em média 21 horas e meia por semana nesse trabalho de cuidados não remunerado, mas eles precisam ser aperfeiçoados. Isso a gente está fazendo. A gente já aperfeiçoou junto com o IBGE, né, contribuiu com o IBGE para aperfeiçoar um módulo na PNAD contínua, né, que mede essa questão de quantas pessoas fazem esse trabalho de cuidado não remunerado, e vai ter um outro módulo na pesquisa de orçamento familiar. Sim. Mas a gente sabe, por exemplo, que existem aproximadamente 6 milhões de mulheres hoje no Brasil que dedicam 40 horas ou mais por semana para esse trabalho de cuidado não remunerado, né? E isso nesse lado. Por outro lado, se a gente pega as profissões do cuidado, existe um trabalho muito importante feito pelo IPEA e pelas duas pesquisadoras, a Nádia Guimarães e a Luana Pinheiro, que trabalha na nossa secretaria agora, que fala que 75%... Primeiro que o setor dos cuidados, entendido no sentido mais amplo, representa 25% da força de trabalho, né? E aí, 75% são mulheres. Sim. 45% são mulheres negras e 25% são trabalhadoras domésticas, né? Então, a gente tem essa análise, né, e vê que isso é ou seja, por isso que a gente fala que o trabalho de cuidados no Brasil, ele é profundamente feminizado, como no mundo inteiro, mas ele é também fortemente racializado. Sim. Porque a carga de trabalho sobre as mulheres negras é muito maior do que sobre as mulheres brancas. O governo do Brasil está com muito foco e centro nas mulheres, né, nessa gestão do presidente Lula. Sem dúvida. E o presidente Lula está lançando um balanço dos 100 dias do feminicídio. Que relação isso tem também com a política do cuidado? Essa pergunta é muito importante. O que acontece? Que essa carga de trabalho de cuidados, porque não existe uma divisão equitativa entre homens e mulheres dentro da família para fazer esse trabalho de cuidado, esse trabalho sempre historicamente foi pensado como algo relacionado a uma suposta natureza feminina, etc., né? Então não existe esse compartilhamento como deveria existir e não existem políticas públicas que apoiem, né, que diminuam essa sobrecarga de trabalhos de cuidados, que é o que a gente chama da corresponsabilidade de gênero entre homens e mulheres e social, entre as famílias, a comunidade e o Estado. Como não existe isso, ou ainda está num processo muito incipiente, esse trabalho de cuidados representa uma sobrecarga muito grande sobre as mulheres, né? Então, isso faz com que isso cria poderosas barreiras para que as mulheres possam ter o direito à educação, ao trabalho e à participação na vida pública. Sim. Se a gente for olhar as estatísticas, a porcentagem de mulheres que abandonam os estudos, né, não concluem o ensino médio, ou que não consegue nem sair para procurar um trabalho, porque tem que cuidar da casa, dos filhos, de outros parentes, é muito alta. Também dados da PNAD. E isso vulnerabiliza a mulher. Exatamente. E aí isso impede a autonomia econômica das mulheres. E a gente sabe que a falta de autonomia econômica, de ter recursos, de ter a sua renda, é algo que fragiliza muito as mulheres no sentido da prevenção de situações de violência, né? Inclusive de feminicídio, ou de evitar ou de sair de situações de violência. Sim. Muitas vezes existe uma situação de violência doméstica e a mulher que tem 2, 3 filhos, ela não tem como sair daquela situação. Então, a relação entre a questão
da violência, do feminicídio, do assédio, e essa sobrecarga de trabalho de cuidados é muito evidente para nós, né? Então, no sentido que você, na medida que você reduz essa sobrecarga e elimine essas barreiras, porque as mulheres possam ter as suas trajetórias educacionais, profissionais, políticas, comunitárias, elas se fortalecem muito para lutar e sair de situações de violência. A gente está falando de uma transformação cultural. Exatamente, exatamente. Vocês consideram também essa mudança cultural, porque uma política pública ela tem que existir chegando até os territórios, ela tem que existir modificando as cabeças das pessoas. A política também pensa nisso, a política nacional de cuidado? Pensa, sem dúvida, porque esse é um tema-chave. A gente tem hoje a lei diz, o cuidado é um direito, cuidado é um trabalho, é uma necessidade de todas as pessoas, o Estado tem que garantir esse direito ao cuidado, tanto o Estado, a União, os estados e os municípios, no âmbito das suas competências, tem que elaborar políticas públicas para reduzir essa sobrecarga de trabalho não remunerado, para garantir o trabalho decente para as trabalhadoras remuneradas do cuidado e trabalhadores, para ampliar serviços, né? É tudo isso. E um dos temas chaves é a transformação cultural, porque a lei é fundamental, mas só a lei também não muda as relações, né? Então, sim, a questão da transformação cultural, ela é chave tanto na política quanto no Plano Nacional de Cuidados. Essa semana que passou, o governo liberou 20 milhões para as cuidotecas em todo o país. Eu queria, Laís, se possível, que você explicasse o que são as cuidotecas e de que maneira elas podem melhorar a vida das mulheres. O que são as cuidotecas? Elas são espaços de acolhida de crianças de 3 a 12 anos, em períodos que excedam a jornada escolar, porque o fundamental aqui são as creches, né? Mas períodos que excedam a jornada escolar, como, por exemplo, noites, fins de semana, férias, feriados, para que as pessoas responsáveis pelo cuidado das crianças no âmbito familiar, que são, em geral, as mulheres, que estudam ou trabalham nesses períodos, possam fazê-lo sem um espaço em que as crianças sejam acolhidas, né? Então, essas são as cuidotecas. Nós do Ministério do Desenvolvimento Social, da Secretaria Nacional da Política de Cuidados e Família, começamos com essa proposta. O primeiro piloto dessa proposta foi na Universidade Federal Fluminense, porque aqui é algo muito interessante também. Nós sabemos que uma das políticas mais transformadoras dos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, foi todo o processo de inclusão social e racial nas universidades públicas. A questão através da lei de cotas, certo? Então, você teve a entrada de muitos jovens das classes populares na universidade pública. E muitos dos cursos são à noite. Então, e aí você teve que criar toda uma política nacional de assistência estudantil para garantir a permanência, porque a entrada é fundamental, mas a permanência e a conclusão também. Certo? Então, a Política Nacional de Assistência Estudantil, até agora, ela teve mais dirigida a questões que são chave, como alimentação, moradia, compra de materiais escolares. Mas nós detectamos, nesse processo de escuta, e também olhando experiências anteriores, como foram as salas de acolhimento do Projovem durante o governo da presidenta Dilma, de que muitas mulheres, elas não tinham com quem deixar os filhos nos horários de estudo. E isso prejudicava muito a sua permanência, a sua conclusão. Então, a partir daí, nós criamos essa primeira cuidoteca na Universidade Federal Fluminense, que é isso, é um espaço que funciona das 5 da tarde às 10 da noite, que acolhe crianças nessa faixa etária e desenvolve ações lúdicas de cuidado, alimentação, sono, se for o caso, etc. Né? Bom, a partir daí, nós desenvolvemos essa proposta dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, da Secretaria, e criamos cuidotecas em 4 modalidades. Nos que a gente chama os espaços educacionais, que são isso das universidades públicas, nos espaços de formação profissional. Então, aí também entram as cuidotecas. Sim. Porque também é uma questão fundamental para que as mulheres possam fazer e concluir os seus cursos de formação profissional. Agora mesmo, fim de semana passado, teve a formação de uma turma no Instituto Federal do Maranhão, de 156 mulheres com 0 evasão.
nenhuma mulher, todas as Desistiu. mulheres concluíram, o que é muito raro no Sim. curso de formação. E aí a Cuidoteca entra muito para ajudar isso, né? Então essa é a segunda modalidade em curso de formação profissional. A terceira é de base comunitária. Estamos já com cuidotecas em 9 capitais do país, né? E em eventos de participação social, porque também as conferências, né, houve cuidotecas na Conferência Nacional de Assistência Social, de Política para as Mulheres, da Pessoa com Deficiência, das cidades, então também porque as mulheres possam exercer plenamente seu direito à participação social, ter um lugar de acolhida para as crianças. Isso também tem a ver com a transformação cultural, esse é um processo, Exato. né? E o que a gente espera justamente a gente solidificar essa percepção, essa política, mas é claro, para que ela realmente avance em tudo isso, a gente precisa de tempo, né? Como é, Laís, que quem está assistindo a gente agora pode ter acesso às oportunidades, aos serviços da Política Nacional de Cuidados? Então, nós temos, bom, uma das formas é visitar o nosso site, que é o site da Secretaria Nacional da Política de Cuidados de Família, que está dentro do site do MDS, Certo. e o link para o plano é Brasil que Cuida, brasilquecuida.gov.br. Lá tem todas as informações. Esse edital, essas novas cuidotecas vão ser um edital feito pelo chamado pelo Ministério da Educação, mas no qual nós estamos trabalhando muito conjuntamente, o Ministério das Mulheres também. Existem outras, o processo de adesão também de estados e municípios está aberto. Uhum. Se tiver aqui algum representante de município, algum prefeito, prefeita, governador, governadora que estiver nos assistindo, pode entrar no site. A gente te convida a visitar esses sites, a participar e conhecer melhor, para que a gente possa juntas transformar a sociedade com protagonismo e com muita certeza do que a gente quer para a vida. Laís, muito obrigada pela entrevista. As portas da Rede PT vão estar sempre abertas para você e para todo mundo que está com a gente nesse governo.